Não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual na igreja. Este pensamento foi do grande pregador do século XX chamado John Stott, que já partiu para a eternidade. Em seu pensamento, em sua premissa e até mesmo em seus comentários na carta aos Efésios, ele traz a reflexão desse capítulo 3 sobre o mistério, de que Deus não reservou um mistério para um grupo reservado de uma elite espiritual, a fim de que essa elite gozasse de um conhecimento maior que os demais. Pelo contrário, o mistério que já foi revelado é que os gentios fazem parte agora do corpo de Cristo. Não mais apenas Israel faz parte da aliança com Deus, mas os gentios foram introduzidos. Aqui nos faz lembrar a grande passagem da mulher cirofenícia que clama a Cristo por sua intervenção e a sua ajuda. E ele chega a responder até para fazê-la refletir. Não é bom deixar os pães dos filhos do dono e entregar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos do dono. Essa mulher não era judia, essa mulher não era israelita, ela era das regiões da Síria e da Fenícia. E ela clamava por um título messiânico que somente os judeus podiam clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse título somente um verdadeiro israelita podia clamar. Mas a grande surpresa dessa história, dessa narrativa, é que Jesus dá uma resposta final para ela. Nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. O que ele quis dizer com estas palavras? Ele quis afirmar que aquela mulher entendeu o plano de Deus desde o chamado de Deus para Abraão. Deus chamou Abraão e disse a Abraão que no descendente dele todas as famílias da terra, todas as nações, todas as etnias seriam alcançadas. Que da semente de Abraão viria Cristo, e é em Cristo que todas as nações da terra seriam alcançadas e abençoadas. Talvez você deva ler Gálatas capítulo 3, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz que quando Deus chamou Abraão, ele não tinha em vista Isaque, ele tinha em vista Cristo, porque é em Cristo que todas as nações são benditas e alcançadas. Aquela mulher entendeu perfeitamente que mesmo o ministério terreno de Jesus, sendo única e exclusiva para alcançar e exclusivo para alcançar judeus, após a sua morte e ressurreição, ele levantaria um corpo de redimidos, a sua igreja, e através da sua igreja, ele alcançaria as nações da terra. Isso é muito claro e visível logo na introdução do capítulo 1, no verso 8 do livro de Atos. E recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Esta era a visão de Cristo, e foi este mistério que Cristo pôde encontrar de revelação na mulher cirofenícia. E ele entrega isso a Paulo. Ele entrega isso aos apóstolos, ele entrega isso aos profetas do Novo Testamento e constitui um corpo que leva o seu nome, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é a igreja, e a igreja é a família de Deus, onde judeus e gentios são abraçados em um só corpo. Que grande mistério! E aqui eu trago uma grande reflexão para você notar 4 pontos importantes. Primeiro, o que é mistério? Já comentamos no estudo anterior, no capítulo 3, 3 vezes Paulo traz a menção da palavra mistério. Está no verso 3, no verso 4 e no verso 9. Esse é o ponto importante, o que é mistério. Para a língua grega, mistério é aquilo que foi revelado. Para a língua portuguesa, é aquilo que está em oculto, é aquilo que está guardado. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é que o mistério, que outrora era mistério, agora está revelado. E esse mistério é Cristo introduzindo gentios no corpo. Além disso, o segundo ponto de reflexão é que Cristo é a fonte e a substância do mistério. Há tantas pessoas que buscam revelações pessoais, revelações de âmbito privado,
e se esquecem que Cristo é a própria revelação. Cristo é o próprio mistério. O apóstolo Paulo diz que em Cristo repousa todos os tesouros insondáveis de Deus. E Ele tem esses tesouros a serem revelados para a igreja, para mim, para você, a fim de alcançarmos as nações e fazer das nações um único povo, a igreja dele. Além disso, um terceiro ponto seria uma revelação para o corpo de Cristo. Cuidado com revelações de ordem pessoal. Cuidado com revelações de ordem privada. A palavra de Deus diz por boca do apóstolo Pedro na sua epístola que nenhuma parte da Escritura é de revelação particular, mas é para a igreja, é para as nações, as admoestações e as exortações. Foram santos, apóstolos e profetas, conforme Paulo diz em Efésios 3:5, que Deus entregou esse mistério revelado. E o último ponto seria o conteúdo do mistério. É que Israel, que apenas no Velho Testamento fazia parte da família de Deus, agora o mistério, no verso 5, é que os gentios são participantes deste mistério, são participantes desta família, são co-herdeiros com Cristo, são membros da família de Deus. E aqui está a grande responsabilidade nossa como cristãos. Já que temos recebido o mistério, a revelação do Evangelho, é preciso que haja agora uma necessidade, uma urgência de assumirmos esta missão que nos compete, de alcançarmos as nações da terra para tirarmos os homens que estão em trevas e serem transportados para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus abençoe a sua vida. Abrace esse mistério que em língua grega já não é mais guardado e oculto, é revelado. E assuma a sua posição em Cristo. E não se esqueça, Deus é o Deus de todas as nações, de todos os povos. Aliás, todos os cânticos do livro do Apocalipse, em sua maioria, esses cânticos trazem: digno é o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue comprou para Deus homens e mulheres oriundos de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. A palavra é etnia. Deus não é o Deus apenas de Israel. Deus é o Deus de todas as nações. E o mistério que já está revelado tem chegado a você através dessa plataforma, através dessa ferramenta. E este é o nosso objetivo. Não é a vaidade nossa, não é o exibicionismo, mas pelo contrário, é para que esse Evangelho, essa palavra revelada, chegue ao seu coração e você creia, que você tenha um encontro pessoal com Cristo. E é isso que o Evangelho nos proporciona, uma experiência profunda, pessoal, com o Filho de Deus. O próprio Jesus disse: esta é a vida eterna. João 17, verso 3. 2 pontos. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem Tu enviaste, que é o Teu Filho Jesus. Esta é a vida eterna. E o próprio João apóstolo escreve na sua primeira epístola: e quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em verdade vos digo, disse Jesus em João 5,24, todo aquele que crer na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna. Aquele que ouve e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Até breve no nosso próximo estudo. Estamos em Efésios, capítulo 3, examinando as Escrituras. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.